Chegamos hoje na lição de número 3, aqui da classe dos adultos deste quarto trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz, onde estamos trabalhando sobre corpo, alma e espírito. Na lição 3, essa lição que vai cair no dia 19 de outubro, nós vamos trabalhar sobre o corpo e as consequências do pecado. É muito importante você iniciar essa aula aqui pelas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. Primeira base bíblica, gente boa, está no texto áureo que se localiza em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Segunda é a verdade prática. É importante você realizar a leitura da verdade prática. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 ao 7. Faça essa leitura em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita logo, vai, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de receber por aqui, estamos chegando quase a 200 mil alunos, então se inscreve para me ajudar a alcançar mais vidas também. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você se inscrever procurando aí, ó, Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe, que essa aula seja uma bênção para o teu coração e que Deus te use na palavra na escola dominical da sua igreja. Já no início dessa aula eu quero te fazer uma pergunta para você pensar com os teus alunos. Aproveita, anota ela para levar para a tua aula na escola dominical da tua igreja. Se o teu corpo é propriedade divina, como a gente está estudando aqui, como você tem cuidado dele? Lança essa pergunta já no início da tua ministração e se você já tiver a resposta, comenta aqui comigo nesse vídeo para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, é importante você observar aí o texto da criação, você vai perceber os efeitos devastadores do pecado em relação à própria criação. Nesse sentido, hoje a gente vai observar as consequências espirituais, as consequências físicas causadas pela desobediência do primeiro casal, no caso aqui Adão e Eva. Essas consequências afetam então o corpo humano, afetam a criação. É interessante que quando a gente observa isso, nós vamos entender que a natureza das doenças, que a natureza das enfermidades, que a natureza da morte surge por consequência do pecado também. É interessante quando você entende isso, você percebe em algumas passagens algumas relações muito interessantes. Primeiro você vai encontrar Gênesis 3, 7 e 10, que você vai perceber que os olhos dos seres humanos, no caso do primeiro casal, foram abertos por causa da desobediência. Outro detalhe, você vai encontrar também em Gênesis 3,19 as consequências físicas causadas por causa do pecado. Olha o que está dizendo, ó. Porque tu és pó e do pó também tu vai tornar. Outra passagem bíblica que você vai perceber gerada por causa da consequência do pecado. A morte, a primeira morte registrada na Bíblia, causada de forma muito terrível por Caim em relação a Abel. Isso está registrado em Gênesis 4:8. Também você vai perceber que o pecado ele quebra as relações humanas em relação à violência, em relação também à falta de confiança. Paulo também comentando sobre isso, sabe o que Paulo diz? Deixa eu até colocar aqui para você entender junto comigo, para glorificar Jesus. Que o pecado ele entrou no mundo e o pecado também trouxe a morte. Isso é citado em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então vai anotando essas passagens aí para te ajudar, tá? E o corpo humano, que é material, está sujeito à enfermidade, ao sofrimento e à corrupção por causa do pecado. Romanos capítulo 8, versículos 20 e 22 vai te ajudar a entender isso aqui também. Então o pecado ele não traz apenas consequências espirituais, mas ele afeta o teu corpo físico também. As escrituras vão mostrar que o pecado ele traz efeitos terríveis e destrutíveis na vida do ser humano. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 7, versículo 19. É acaso a mim que eles provocam a ira? Antes, a si mesmo, causam isso para a sua própria confusão. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo explica: o salário do pecado é a morte.
Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo também vai dizer que por causa do pecado nós nos tornamos filhos da ira de Deus, condenados a essa corrupção. Então a Bíblia vai demonstrar que os efeitos do pecado não são apenas espirituais, mas afetam a você, afetam a mim, afetam a nós e nos tornam então pecadores, mas somente através de Cristo, sendo afetados por causa da consequência do pecado, somente através de Cristo, nós temos essa libertação e a restauração do nosso corpo à plenitude real. Essa plenitude real, de acordo com a Bíblia, é conhecida como a própria santificação plena, é aquela que nós vamos receber no arrebatamento da igreja, a restauração completa para os santos em Jesus. Também a Bíblia fala sobre a ressurreição do corpo dos santos. Isso é citado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 ao 44 também. E a Bíblia também faz questão de dizer que quando você aceita Jesus, essa restauração passa a se iniciar, porque você se torna morada, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Já deu para perceber que hoje a gente vai mergulhar na palavra, né? Então pega a tua caneta, deixa o teu caderno pronto e vai anotando aí. Se você quer poupar o teu tempo para fazer isso, eu já tenho isso organizado para você no Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o meu esboço com esses versículos que eu estou citando para você, vai facilitar muito a tua ministração, já vai mastigado para te ajudar. Também você vai encontrar o próprio PowerPoint, que é resumido, muito prático para você usar em sala de aula. Está disponível em uma assinatura trimestral. É importante que você clique no link na descrição do vídeo para conhecer como funciona a nossa proposta. Você pode também acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aí na tela e conhecer como funciona. É uma assinatura trimestral, se renova a cada 3 meses. E eu espero muito que Deus possa te ajudar através desse material também. Mas vamos que vamos. Primeiro ponto então da lição vai trabalhar sobre na realidade, sobre esse argumento de acordo com o pastor Silas Queiroz, da perfeição à morte. No primeiro ponto, então, da lição, você vai ler uma passagem bíblica como dica que eu sempre trago. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, junto com os teus alunos. Você vai ler esse texto e você vai perceber algo muito interessante aqui em relação ao corpo. Vamos, então, para o primeiro subtópico, que trabalha sobre a certidão divina. Já nesse primeiro subtópico da lição, de acordo com o pastor Silas Queiroz, nós vamos perceber que Deus criou o ser humano perfeito, sem qualquer tipo de pecado, sem qualquer tipo de corrupção. E é interessante que o Senhor criou o ser humano de forma reta. Isso é registrado em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Em Gênesis capítulo 1, versículo 30 e 31, você vai perceber que tudo que Deus fez é bom. Ele mesmo declarou isso. Você vai ler também em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, você vai perceber a perfeição do caráter divino e as suas obras também são perfeitas e o seu caminho é justo. Destacando que Deus, ele não é o fundador do pecado. Você vai observar também que a própria criação revela para a gente que Deus, ele traz algo sensacional para a vida do ser humano através da sua criação, que é a harmonia com a natureza dele mesmo. Isso é citado em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Então, no estado original, você percebe o ser humano sendo criado perfeito. Quando você vai para a teologia, você descobre então o significado do termo queda da humanidade. A palavra queda não é registrada na Bíblia, é como um termo teológico semelhante à palavra trindade. O conceito está lá. O que a palavra queda quer dizer? Que nós somos criados em estado perfeito, como eu estou explicando para você, mas o pecado nos afetou, nos fez cair do estado da perfeição, por isso que agora nós somos corrompidos. E daí esse entendimento. Então a Bíblia vai demonstrar que a bondade e a perfeição de Deus é algo extraordinário que descreve a sua criação. Jó capítulo 34, versículo 10, traz algo muito interessante que você pode ler junto com os teus alunos também. O apóstolo Tiago afirma que Deus ele não pode ser tentado pelo mal, porque Deus não tenta a ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13 também. Antes da queda, o ser humano ele refletia literalmente o estado perfeito da própria revelação do próprio Deus, como imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 vai confirmar isso. Então, a criação original da humanidade é uma criação perfeita. Quando nós vamos poder, então, resgatar essa criação?
a partir da ressurreição de Cristo. E isso se inicia, dando então sequência de uma forma muito extraordinária pelo processo da salvação e a partir da sua restauração no arrebatamento da igreja, quando nós recebemos corpos glorificados de acordo com a própria Bíblia. E é importante você guardar isso aqui. Vamos avançar junto com os teus alunos. Você pode pegar a sua lição e abrir a sua lição agora. Estou abrindo a minha na página 24, em sala de aula junto com os teus alunos, e ler a pergunta de número 1 para dinamizar aí com os teus alunos. Para quem tem a revista do professor, a pergunta de número 1 está na página 24, já tem a resposta. Você pode utilizar esse material também. Ou abrir um espaço de 5 minutos para um aluno participar comentando sobre essa questão. Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta também. Você consegue imaginar como seria viver de forma plena, em harmonia com o Senhor antes do pecado? Comenta aqui, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso também. Um dia nós vamos viver assim, e eu espero que o Senhor fale com você. Vamos avançar agora, gente boa, para o segundo subtópico que trabalha sobre o pecado e dor. Já no segundo subtópico, nós vamos ver as consequências do pecado. Mas antes de te explicar esse subtópico, aproveita e coloca aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha, ou fora do Brasil também. Eu fico feliz quando vocês participam com a gente. Então, por favor, coloca nos comentários o nome da tua igreja, onde você congrega. É muito bom te ter por aqui, você que ama a escola bíblica dominical como a gente. O relato de Gênesis, quando você pega isso, você vai perceber que o ser humano ele vivia em plena harmonia com o Senhor antes da queda. Isso é interessante. Mas por causa da queda da perfeição, por consequência do pecado, nós vamos perceber, de acordo com a Bíblia, que esse pecado traz situações ruins. Antes da queda, o ser humano vivia em perfeita harmonia. Gênesis 2:7 é um texto que você pode ler. Eles viviam nus como sinal, então, no sentido de entender a perfeição, sem vergonha, no sentido também de compreender a graça de Deus, a bondade do Senhor. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, você vê o sinal da inocência nessa plenitude, porém, por consequência do pecado, isso trouxe a transgressão e trouxe o medo também. Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 10, vale a pena você observar. Então, a maldição do pecado sobreveio sobre os seres humanos, trazendo consequências até no seu corpo físico também. Olha o que a Bíblia faz questão de dizer. Maldito serás, no sentido de ter dores a dar à luz aos filhos. Maldito será a terra por tua causa. Com o suor do teu corpo comerás o teu pão. E até que você possa entender, toda a terra e tudo que há formado nela também vai sofrer essas consequências. Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, fala sobre isso, sobre essa aflição espiritual que você vai encontrar. Paulo vai ecoar isso depois. O Paulão faz questão de dizer, o salário do pecado é a morte, em Romanos capítulo 3, versículo 23. E toda a criação geme, chora por causa dessa angústia do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22 também. Então, as consequências do pecado trazem essa limitação espiritual, trazem esse problema também físico, emocional e social. E é claro que aqui a gente percebe que isso provoca a ira de Deus e causa confusão. Jeremias capítulo 7, versículo 19, você vai ver isso. O escritor aos Provérbios, capítulo 8, versículo 36, ele alerta: o que peca contra mim violenta a própria alma. Ele o aborrece e lhe causa então a morte. A própria Bíblia faz questão de dizer que Cristo então morreu por nossos pecados, nos trazendo a redenção e a libertação dessa situação, oferecendo a libertação por causa da justiça de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus, e nos libertando das amarras do pecado. Pega isso aqui e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Pega esse vídeo também e envia para alguém já no início desse trimestre, para que a gente possa caminhar para a glória de Deus. Terceiro subtópico então da lição trabalha sobre a velhice, autenticidade e gratidão. Vamos juntos aprender sobre esses assuntos aqui na EBD. A Escritura vai revelar para você que o pecado ele não trouxe apenas doença e morte, mas ele também introduziu um processo de envelhecimento na própria experiência humana.
É interessante isso aqui porque quem comenta sobre isso é o próprio pastor Silas Queiroz. Ele trabalha com essa questão da velhice, do envelhecimento precoce, é causado também pela consequência do pecado. Antes da queda, você vai perceber que o próprio Deus declarou: com o suor do teu rosto comerás, e até que tornes a terra, para que dela fostes tomado. Olha que interessante. Portanto, tu és pó, e do pó também tu tornarás. Isso fala sobre a própria questão da velhice, de acordo com Silas Queiroz, isso está em Gênesis 3,19. Estabelecendo então essa ideia da degeneração física do ser humano por consequência do pecado, o processo do envelhecimento. Não é que o processo do envelhecimento seja ruim, não. É no sentido de uma explicação teológica para você entender como isso acontece. Porque antes da queda, antes da consequência do pecado, na realidade era muito mais longa a existência de vida do ser humano, para um ponto de ter pessoas no livro de Gênesis que viveram quase 1 milênio. Ao exemplo do próprio Matusalém, viveu quase 1000 anos. O próprio Adão também viveu quase 1000 anos. Então você vê esse processo muito longo no Gênesis. Como explicar então essa questão do envelhecimento precoce? Por consequência do pecado, a partir dessa visão. É claro que a gente percebe que o pecado traz essa limitação e gera a consequência da morte. O salmista também faz questão de dizer: os dias da nossa vida não sobem mais do que 70 anos. E alguém que tem um vigor a mais chega até 80. E o que passar disso é só canseira e de uma forma muito interessante, chamando até de enfado. Citando lá no Salmo 90, versículo 10. O próprio salmista comenta sobre isso. Então, o envelhecimento não é apenas um processo biológico. Vamos explicar isso à luz da Bíblia. Olhando para isso, isso também é conhecido como o próprio processo da consequência do pecado sobre nós. Não é que o envelhecimento seja ruim. O envelhecimento, ele é bênção. A gente percebe a questão da maturidade, da sabedoria. A Bíblia exalta isso. Estamos falando aqui para você em relação ao corpo humano, como o corpo humano é afetado por consequência do pecado. Em uma dessas situações, além das doenças, além da morte, além da dor, do sofrimento, entra-se aqui o processo do envelhecimento, que era para ser algo muito mais longo no sentido bíblico, mas por conta do pecado se torna curto. Contudo, a gente percebe que a velhice é apresentada na Bíblia como você vai perceber isso como uma fase digna de honra e sabedoria. E aí eu vou te mostrar. A própria lei fala sobre isso. Levítico capítulo 19, versículo 32. Você vai perceber que é necessário honrar os anciões. A Bíblia diz: quando tu vê um ancião, se levanta e cumprimente-o. A Bíblia fala sobre isso também. Jó capítulo 12, versículo 2. Os idosos são pessoas que são sábias, de acordo com a Bíblia, e têm uma abundância de entendimento. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que nós devemos ser gratos a Deus por causa da própria velhice nesse sentido. Até nesse processo de envelhecimento, nós devemos ser gratos a Deus porque isso também faz parte de uma etapa da vida. Isso está em Provérbios capítulo 20, versículo 19. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 também. O entendimento então vai demonstrar essa ideia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 também. Então, a velhice, ela está longe de ser um fardo, mas ela também, de acordo com a Bíblia agora, de acordo com essa graça de Deus, ela é entendida como a graça de Deus que nos sustenta a ter sabedoria em cada face da vida, em cada momento que o Senhor nos dá. E a velhice também é vista como a plenitude da graça de Deus e da sabedoria sobre a vida de alguém. Tem, nesse sentido teológico, o afetar do pecado, mas ela traz bênçãos para a vida das pessoas que permanecem para a glória de Cristo. Agora você vai pegar literalmente a sua lição, página 24, ler a pergunta de número 2 junto com os teus alunos, a resposta está aí. E você pode abrir também o espaço de 5 minutos para um aluno participar na tua aula. Agora é o momento. E eu também quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de passar por esse processo? Ou você acha algo honroso, algo especial,
Você conhece alguém que é mais idoso, que é gente boa, que congrega com você, que você diz assim, olha, eu quero ser crente igual esse irmão, essa irmã. Se você se lembra dessa pessoa, por favor, comenta o nome dela aqui nesse vídeo para a gente conhecer também. Vamos agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a responsabilidade humana. Chegamos no segundo ponto da lição, hein? No segundo ponto, você vai trabalhar um versículo também. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E agora você vai para o primeiro subtópico que trabalha sobre o corpo e o livre-arbítrio. Quando você vai para a palavra e olha para a lição, você vai perceber que o ser humano ele é dotado do livre-arbítrio. O livre-arbítrio traz essa perspectiva do entendimento da salvação que a gente já compreende à luz da teologia pentecostal. A teologia pentecostal não é calvinista, tá? E é importante você guardar isso. Nós somos arminianos. Mas não é assunto da aula de hoje. A teologia pentecostal ela vai trabalhar essa ideia do livre-arbítrio em relação ao uso do próprio corpo. E a própria Bíblia faz questão de dizer sobre as nossas escolhas morais, que afetam também a nossa parte física, a nossa imagem, e essa imagem que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Embora o pecado tenha desfigurado essa imagem, ele não anulou essa imagem. Ela passa ainda a existir em você, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Gênesis capítulo 9, versículos 6, vale a pena você ler. Tiago capítulo 3, versículo 4, vale a pena você ler. Desde o Éden você vai perceber que o Criador, o Senhor dos Senhores, dotou o homem com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Isso aqui você já entendeu. Como isso também é advertido ao próprio Caim. Isso é citado em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Essa responsabilidade também demonstra a própria direção do Senhor em Deuteronômio. Olha para Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 também. O próprio Deus traz essa orientação para o povo e ainda diz, ó, escolha a vida, escolhe pois a vida ao invés da maldição. Deus orienta, ele deixa o ser humano livre, mas ele orienta o caminho que deve seguir. Agora a escolha é do ser humano em relação ao seu próprio corpo. A Escritura também afirma que o ser humano, após a queda, continua moralmente responsável pela sua conduta física e espiritual. Paulo explica, ó, rogo-vos para que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, você vai encontrar isso aí também. O corpo ele deve ser visto como o templo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. E aqui a gente percebe de forma muito especial porque a graça de Deus ela se revela trazendo salvação para todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 também. A liberdade de Deus é demonstrada como responsabilidade que Ele nos dá. Então, Deus nos dá essa liberdade através do nosso corpo. O que você faz em relação ao seu corpo deve ser, claro, visto pela Bíblia, como você deve seguir a Bíblia, como algo santo e agradável a Deus, que honre ao Senhor. Mas você pode cuidar da sua saúde fazendo um exercício físico, para que você então tenha uma saúde plena e possa glorificar a Jesus por isso também. Eu espero que o Senhor te abençoe para a glória de Cristo. E louvado seja Deus por aqueles irmãos que cuidam do seu corpo, fazem um exercício físico, uma caminhada, estão cuidando bem da sua saúde. Vale muito a pena também, porque você é templo e morada do Senhor. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre a potencialidade do sofrimento. Quando você observa a potencialidade do sofrimento, nós vamos perceber que o sofrimento ele não é introduzido apenas pela morte que veio ao mundo, mas ele traz então a corrupção causada pelo pecado. O sofrimento traz então diversas dores em diversas áreas múltiplas do ser humano. O profeta até lamenta de forma muito clara em Lamentações capítulo 3, versículo 39, lamentando aí em relação ao seu próprio pecado, em relação aos seus próprios sofrimentos, tá? Os sofrimentos são causados por causa das escolhas humanas. E é por isso que você precisa orar muito diante de uma escolha. O apóstolo Paulo também alerta a respeito das transgressões causadas
pelas escolhas humanas, e é por isso que nós precisamos observar que muitas dessas transgressões e sofrimentos são causados por causa dos nossos desejos, do nosso coração. Romanos capítulo 1, versículo 24. As obras da carne são corruptas. Paulo comenta sobre elas em Gálatas capítulo 19, versículo 21, que descreve que essas corrupções nos afastam então da presença de Deus. Essa degradação moral, social, causada aí por causa dos nossos pecados, trazem situações terríveis por consequência da própria queda. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 6, Apocalipse capítulo 12, versículo 9 também, você vai perceber essas consequências que geram o sofrimento. Jesus falou sobre essas consequências, explicando sobre o sofrimento. Mateus 24, 12, olha o que Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui também revela a apropriação do sofrimento na vida do ser humano. Além disso, o sofrimento ele é intensificado por nossos pecados cometidos diretamente, tá? O próprio apóstolo também adverte, fugir da prostituição ou qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo, mas que se prostitui, peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 também. A consequência do pecado traz em nós o sofrimento físico também, traz em nós as dores também. Então, a própria cultura do nosso tempo nos ensina a não respeitar esses limites. Mas é importante olharmos para as Escrituras e entendermos que as Escrituras nos ajudam de forma muito especial a obedecer à vontade do Senhor, à graça de Deus também. Vamos aqui para algumas aplicações práticas. Anote aí. Você precisa anotar essas aplicações. Primeira delas, procure discernir as escolhas morais. Você precisa falar sobre isso junto com os teus alunos. Busque orientação pela palavra, pela direção diante do Senhor, para evitar tomar uma decisão por simplesmente vontade emocional. Salmo 119, versículo 105, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cuide do teu corpo e da tua mente. Esse é o segundo princípio que você precisa anotar também. Tratar do corpo como um templo do espírito, da saúde física é importante. Zelar por relacionamentos saudáveis também é importante, para que você não sofra com feridas emocionais. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 ao 20, Provérbios 4, 23. Vai te ajudar muito a entender isso. Você pode pegar agora a tua lição e ir para a pergunta de número 4, que trabalha conosco literalmente algo muito interessante que você pode desenvolver com os teus alunos, que está aí na página 24, ou abrir um espaço de 5 minutos para o aluno participar. Vamos avançando agora para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trabalha sobre o abatimento, do abatimento à glorificação. Já no terceiro ponto da lição, leia uma passagem bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Vamos agora para o primeiro subtópico do terceiro ponto, já caminhando para o fim da aula. O que tu está achando da aula de hoje? Por favor, comenta, eu gosto da tua participação. Vamos agora trabalhar sobre a realidade das enfermidades. Já no primeiro subtópico, nós vamos falar sobre a realidade das enfermidades. É importante você observar isso aqui, que as Escrituras vão apresentar as enfermidades físicas nesse mundo por consequência do pecado, por causa dessa situação decaída, tá? Nessa raiz que nós entendemos a partir da palavra. A própria Bíblia fala que após a desobediência, o ser humano então passou a sofrer. Gênesis 3,19, você vai ler esse texto. Então você vai ver a vinculação do sofrimento físico sendo linkado à transgressão original. Paulo menciona Trófimo, destacando que ele ficou enfermo e milento. Isso é citado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, recomendando também o próprio Timóteo a ter cuidados específicos com a sua saúde. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, ele fala até de tomar um pouco do uso do vinho para cuidar do seu estômago. A gente precisa entender que naquela época isso era utilizado de forma medicinal. É claro que nesse sentido você vai perceber que a própria Escritura também fala que o próprio Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades.
Isaías 53, versículo 4, Mateus 4, 23 também fala sobre isso. Contudo, a realidade das doenças no nosso tempo está presente. E ela também vai demonstrar a própria questão da soberania de Deus, do cuidado de Deus. E aqui entra um alerta. Se você está sofrendo com a enfermidade, procura um especialista, uma ajuda. Você está em oração, você está tendo esse cuidado espiritual, vá ao médico também. Deus usa os médicos como instrumentos na palma da sua mão. Pensa nisso também. Se você está sofrendo emocionalmente, procure profissionais da área para que Deus em Cristo possa te ajudar de uma forma especial. Se você está precisando de ajuda, procure ajuda. A própria Bíblia traz isso de uma forma muito interessante. Olha, Deus continua sendo Senhor na vida dos médicos, porque Ele é médico dos médicos. Ele é o Senhor que nos sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8 também. Um sinal da graça de Deus é manifestado através da vida desses servos do Senhor, esses servos de Deus que nos ajudam de uma forma muito especial. E como servos de Cristo, nós também precisamos ter essa visão. Que aplicações práticas nós podemos ter? Eu tirei algumas aqui para te ajudar. A primeira aplicação prática é reconhecer a nossa fragilidade humana, entender que as enfermidades revelam a nossa condição decaída. E nós precisamos confiar na graça de Deus e buscar ajuda também. Salmo 90, versículo 10, vale a pena você ler. Segundo, você precisa também ter um cuidado com o corpo, porque isso é mordomia cristã. Busque bons hábitos, busque a prevenção, sabendo que isso também vai te ajudar. Faça um exercício, uma caminhada, vá para uma academia, faça um pedal, faça um exercício que vai te ajudar também a manter a sua saúde de forma física, de forma real, para que Cristo também seja glorificado através de você. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20, essa lição traz espaço para isso. Mantenha também a esperança e a restauração na restauração final, entendendo que nós vamos receber de Cristo um corpo glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 23, vale muito a pena você entender isso em sala de aula junto com os teus alunos. Fechando, vamos caminhando agora junto com você. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você precisa hoje entender de forma muito clara, que você precisa utilizar para preservar o teu corpo como templo do Espírito Santo? Somente a busca dos remédios ou uma prevenção de cuidado pessoal com você? O que você acha? Comenta aqui também. O crente pode buscar uma qualidade de vida melhor? O cristão, eu quero saber de você. Ele pode, por exemplo, fazer uma caminhada, buscar fazer exercícios para ter uma qualidade de vida melhor? Por favor, comenta aqui. Eu quero saber a tua opinião. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que trabalha sobre o enfado e canseira. Já no segundo subtópico, a gente tem a leitura do Salmo 90, versículo 10, onde você vai perceber o próprio salmista falando do cansaço, do enfado que se sente a partir de uma certa idade, mesmo com o corpo abatido por causa das enfermidades, processos de saúde, situações terríveis. O envelhecimento traz limitações físicas. A própria Bíblia fala que a condição disso é resultado do pecado, da nossa fragilidade, isso é resultado da nossa situação terrível. Gênesis 3,19 e Romanos 5,12 também. Então, reconhecer essa fragilidade faz parte também do nosso autoconhecimento. O profeta Isaías também fala sobre isso. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços estão exaustos e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Vale a pena ler essa passagem aí, porque a nossa unidade com Cristo nos traz então essa renovação. A consequência do pecado, então, ela promove essas situações difíceis. Por isso, os nossos irmãos precisam observar o que Tiago diz. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O próprio Deus, ele traz essa perspectiva de entender que ele partilha das nossas fragilidades. Nesse processo, a igreja primitiva, ela tem esse cuidado com o próximo, tem o cuidado com o outro, nessa ajuda de partilha.
que a gente precisa fazer? Orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, cuidar deles, fazer uma visitação. Aqui você vai abrir um espaço para os teus alunos participarem. Agora você vai pegar a lição, página 24, ler a pergunta 5 em sala de aula, para a glória de Deus, deixando Deus te usar também. E eu tenho uma pergunta para você. Quais são as disciplinas espirituais que têm moldado a tua alma, a tua vida santa? O que você tem feito diariamente para cuidar bem da tua saúde? Por favor, comenta aqui. Você sabia que até a alimentação influencia? Vamos caminhar agora para o terceiro e último subtópico, o terceiro ponto, que trabalha sobre o corpo glorificado. No terceiro e último subtópico, chegamos aqui para entender que a salvação em Jesus nos promove a essa espera de um presente de Deus, que é o corpo glorificado. Já deu para perceber que o nosso corpo físico é corrompido, é sujeito a doença por causa do pecado. Mas Paulo faz questão de dizer em Romanos capítulo 8, versículo 23, que nós precisamos observar essa ideia que a própria palavra traz, que é uma esperança que nós cremos de forma especial, essa redenção do nosso próprio corpo. Essa redenção para um estado incorruptível, a santificação plena do próprio corpo. Nós sabemos que a transgressão do corpo, ela trouxe situações terríveis. Filipenses 3, 20 ao 21 fala dessa natureza física, mas também fala da natureza celestial que nós vamos receber. Nós também temos na palavra de forma muito clara que a santificação agora, depois da salvação, quando você passa a aceitar a Jesus, abandona o pecado, abandona os vícios, abandona a pornografia, abandona vícios de cigarros, de bebida alcoólica, abandona as drogas e passa agora para um processo de santificação, rejeitando a prostituição. Você então passa a ter agora um processo de santificação para essa vida futura. Romanos capítulo 8, versículo 29, vale a pena ler. Paulo amplia isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 49, afirmando de forma muito clara que na ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo vão receber um novo corpo. Aqueles que agora estão vivos e no arrebatamento da igreja vão receber um corpo glorificado, porque serão transformados pelo Senhor. A santificação, portanto, ela não é opcional, mas é um caminho que nos leva à glorificação futura. 1 Tessalonicenses 4:3, Hebreus capítulo 12, versículo 14 também, de forma incorruptível nós vamos receber do Senhor um corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, vale muito a pena ler esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Para mim é um prazer enorme estar comentando essas lições aqui com vocês toda semana. E é claro, se eu te ajudei, por favor, deixa teu comentário nesse vídeo, o que tu achou da aula de hoje. Agora eu quero trazer algumas dicas de leituras para você. Primeira dica: você precisa ter esse material em mãos, Corpo, Alma e Espírito, da editora CPAD. Você acha no site da editora CPAD. Vou te dar como dica esse material. Quero te dar como dica também Declaração de Fé da Bleia das Assembleias de Deus. Você encontra no site da CPAD. Faça seu pedido ou em uma editora CPAD mais próxima de você, em uma livraria. Revista Obreiro aprovado desse trimestre, tá? Vale muito a pena você buscar esse material. Tem vários artigos muito bons. Revista Ensinador Cristão vai te ajudar muito nesse processo de compreender a riqueza da nossa teologia pentecostal e auxílios aí para os professores de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Muito legal para o nosso crescimento. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição 4, dia 26 de outubro, mas eu vou postar antes, onde nós vamos trabalhar sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.